Olá, meus amigos, que Deus abençoe a vida de cada um, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Estou aqui mais uma vez para trazer mais uma palavra, a palavra de Deus, a palavra que nos abençoa, que nos fortalece, e hoje dando continuidade à série Milagres de Jesus. Hoje eu quero ler um texto que se encontra lá no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 5, que fala sobre o endemoniado gadareno. A palavra do Senhor declara, no capítulo 5, a partir do versículo 1, diz assim: E chegaram a outra margem do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro, dos sepulcros, um homem com um espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. Então observe que a situação que este homem está passando ou vivendo é uma situação muito difícil, porque ele está possesso, completamente possesso de demônios, espíritos malignos, aprisionou este homem. Como diz no versículo 3, ele fazia dos sepulcros, ou seja, do cemitério, a sua morada. Ele era tão agressivo que as pessoas queriam ajudá-los, né? Amarrava eles com cadeias, com grilhões, mas não podia ninguém amansar ele. Porque a Bíblia diz que ele fazia em pedaços aqueles grilhões, aquelas cadeias. Aqui já tem uma lição para nós aprendermos. É importante você entender que problemas espirituais só podem ser resolvidos de formas espirituais. Eu não posso, por exemplo, tentar resolver, ajudar alguém que está passando por determinado problema espiritual de forma física. Eu preciso entender que as forças do inimigo, elas só podem ser combatidas com as armas espirituais. Todos nós precisamos entender isso. Por que é importante você ouvir isso? Porque, observe, as pessoas, quando amarrava este homem, amarrava com o intuito de quê? De ajudá-lo, de acalmar ele. Só que as pessoas não sabiam que o problema dele era espiritual. O problema dele não é uma loucura em si. Não é algo, podemos dizer assim, físico. Era algo espiritual. Ele estava possesso, ele estava endemoniado. Então, para tentar ajudar este homem, as pessoas o amarravam. Eu lembro certo dia que eu fui fazer uma visita a uma certa cidade, a uma família, e quando eu cheguei lá, um jovem, eu encontrei esse jovem no quintal de sua casa, amarrado, literalmente amarrado com corrente e com cadeado. E aí eu perguntei à mãe dele por que ele estava amarrado. E ela disse: pastor, se eu deixar ele solto, se eu não amarrar, ele vai vender o restante das coisas que tem aqui em casa. O meu filho é dependente químico, ele é viciado em drogas, e ele já vendeu praticamente tudo. Então eu prefiro amarrar ele do que deixar ele solto e alguém fazer algum mal para ele, ou então ele morrer. Então olha a situação. Então veja que aquela mãe, não que eu concordasse, aquela mãe estava amarrando seu filho para tentar ajudá-lo. Só que não era amarrando ele, deixando ele preso, que iria ajudar. O problema não é físico, o problema, muitas das vezes, é espiritual. E o problema desse homem aqui, o endemoniado de Gadareno, era espiritual. Só que as pessoas, por não entender, amarravam ele para tentar acalmá-lo. Só que ele fazia daquelas cadeias e grilhões em migalhas. Por quê? Porque havia uma força maligna, havia uma força diabólica que estava por detrás da vida dele. E é interessante que esse mesmo texto, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 8, vai dar um detalhe diferente. A Bíblia diz que ele era tão agressivo,
a mesma história, o mesmo texto. Porém, o Mateus, ele narra de forma diferente, né? Ele diz que as pessoas não podiam passar por aquele caminho, porque ele era muito agressivo. Então, eu compreendo o seguinte, as pessoas não conseguiam passar pela agressividade dele e também por medo. As pessoas tinham medo de se machucarem, né, de acontecer alguma coisa com as suas vidas, e por conta disso as pessoas não passavam. Só que Jesus não apenas passou, mas como Jesus libertou aquele homem. Então nós precisamos entender que a situação que esse homem está passando, o problema que este homem está passando, é muito sério, mas muito sério mesmo. O versículo 5 vai dizer o seguinte, diz assim, versículo 5, e andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros e ferindo-se com pedras. Então você percebe que parece, né? Parece ser um homem louco, um homem que não está na sua sã consciência. Só que entenda, não é loucura, é problema espiritual, é demônios. São forças do inferno que está atormentando e perturbando este homem. A Bíblia diz aqui no versículo 5 que ele ficava gritando, né? Clamando nos sepulcros, pelos montes e ferindo-se com pedras. Ele ficava ferindo o seu próprio corpo, que na verdade não era ele, eram os espíritos. No versículo 6 diz assim, e quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. Veja que até os demônios se submetem ao nome de Jesus, né? O versículo 7 diz, e clamando com grande voz, disse, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes, porque lhe dizia, sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe, Jesus, no caso, perguntou o nome desse demônio, né? No versículo 9, e perguntou-lhe, qual é o teu nome? E ele respondeu dizendo, Legião é o meu nome, porque somos muitos. Olha que situação. Amigos, você sabe que uma legião de soldados romanos é composto por aproximadamente 5.000 homens. Uma legião de soldados romanos é composto aproximadamente por 5.000 homens. Então, quando Jesus pergunta o nome do demônio, e ele diz, meu nome é Legião, porque somos muitos, ele está querendo dizer que existe aproximadamente 5.000 demônios na vida daquele homem. Então você percebe que o caso aqui é muito sério. Mas a boa notícia é que esse homem vai ser liberto. Essa é a boa notícia. Esse homem está horrivelmente endemoniado, mas a partir do momento que ele tem um encontro com Jesus, a partir desse momento, ele vai ser liberto, porque Jesus vai libertar esse homem. E eu quero que você entenda também, principalmente você que está passando por um problema parecido como deste homem, você que se sente acorrentado por forças malignas, forças diabólicas, você que de repente é aquela pessoa que tem um vício e você tem até a vontade, o desejo de deixar, de largar esse vício, mas você acaba dizendo que não consegue. E de fato, sozinho você não vai conseguir. Mas por que você não consegue? Porque existe um mal, existe uma força espiritual que está lhe acorrentando. Existe um espírito que está lhe aprisionando. É algo espiritual. É um problema espiritual que só pode ser combatido com as armas espirituais, através do nome de Jesus. Então Jesus pergunta, qual é o teu nome? E ele disse, o meu nome é Legião, porque somos muitos. Aproximadamente 5.000 demônios tinha na vida deste homem. O versículo 10 diz o seguinte, e rogava-lhe muito para que não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos.
E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogou-se no mar. Olha que interessante. Quando Jesus ordenou para aqueles demônios deixassem a vida deste homem, a Bíblia diz que os demônios pediu autorização a Jesus para que Jesus permitisse entrar na manada de porcos que estava passando no momento. E a Bíblia diz que foi permitido. Os demônios entrou nos porcos. Olha que coisa séria. É interessante que tem gente que não acredita nessas coisas espirituais. Isso que é o triste. Por quê? Porque quanto mais as pessoas não acreditam, mais ainda o diabo tem liberdade de agir na vida de tantas outras. Na verdade, é isso que o diabo quer. O diabo ele quer fazer com que as pessoas não acreditem nele. Essa é a maior mentira do diabo, é fazer as pessoas acreditarem que o diabo não existe, que os espíritos malignos não existem. E de fato existe. E tem perturbado, tem aprisionado a vida de muitas pessoas. Pessoas que estão acorrentadas, amarradas nas drogas, na prostituição. Pessoas que vivem se prostituindo, vivem na devassidade, na imoralidade. Vivem num submundo da prostituição, das drogas, da criminalidade. E não conseguem largar, não conseguem uma saída. Não consegue ver uma luz no fundo do túnel. Mas no dia que essa pessoa se encontrar com Jesus, não com a igreja, não com a religião, mas com Jesus, com aquele que pode te libertar, com aquele que pode te dar uma nova expectativa de vida, esperança de vida. Quando você se encontrar com Jesus, com a palavra do Senhor, eu tenho certeza que assim como este homem, que estava com espíritos malignos na vida dele, foi liberto, você também há de ser liberto. Então Jesus permitiu aqueles demônios entrarem na manada de porcos que passavam naquele exato momento. Os demônios entraram e a Bíblia diz que os porcos se jogaram, se precipitaram naquele despenhadeiro e a Bíblia diz que todos morreram. Todos morreram. O versículo de número 14 diz assim: e os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido, e foram ter com Jesus, e viram o endemoniado. Olha que interessante agora, versículo 15. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Versículo 16. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhes que saísse do território. E entrando ele num barco, rogava-lhe o que fora o endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grande coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Então as pessoas, quando olharam para aquele homem que estava endemoniado, após ser liberto por Jesus, a Bíblia diz que as pessoas viram ele assentado, vestido, porque ele andava peladão nos sepulcros, despido mesmo, como louco, como maluco, só que não era maluquice, não era problema mental, era espiritual. Eu faço questão de deixar isso muito bem claro, que o problema desse homem, a Bíblia deixa claro aqui, né? Não era algo, digamos assim, um problema
na saúde mental, mas era um problema espiritual. Por que eu faço questão de deixar bem claro, apesar de na Bíblia já estar muito claro? Porque existem muitos especialistas da saúde mental, né? Psicólogos, psiquiatras, muitos que não acreditam. Dizem que não é problema espiritual algum, é coisa da cabeça, é loucura. É lógico que a gente precisa ter um equilíbrio, que nem tudo é espiritual, como também a gente não pode também deixar de acreditar, de crer, que muitos casos são espirituais. Então, o que eu defendo aqui é o equilíbrio. Nós precisamos ter um equilíbrio. A gente precisa ter o discernimento de Deus para poder identificar o que é um problema mental, de loucura, que deve ser tratado com o especialista da área, o psicólogo, o psiquiatra, e quando também um assunto é espiritual, que deve ser tratado com as ferramentas espirituais e devem ser combatidas com as armas espirituais. Então, o que eu defendo aqui é o equilíbrio e que cada um esteja no seu quadrado para poder ajudar esse tipo de pessoa que sofre com ataques malignos ou pessoas que sofrem com distúrbios mentais. É necessário ter esse equilíbrio. Então, as pessoas, quando olharam agora este homem, viram que ele não estava mais nu, não estava despido, estava em sã consciência, falando com todo mundo. As pessoas não acreditavam muito e Jesus mandou ele voltar para a casa dele, para os seus. Olha que coisa interessante. No versículo 20, a Bíblia diz que ele começou a anunciar em Decápolis quão grande coisa Jesus fizera e todos se maravilharam. Meu amigo, Jesus ele não mudou, Deus não mudou. Ele libertou este homem que estava com uma legião de demônios, que eu expliquei o que isso significa. Se você der uma pesquisada aí, uma simples pesquisada, você vai ver que é uma legião de soldados lá em Roma é composto de aproximadamente 5.000 homens. Então, quando o demônio diz que o nome dele é Legião, ele está afirmando que tem aproximadamente 5.000 demônios na vida desse homem. Mas Jesus o libertou. E o Senhor pode te libertar também. O Senhor pode e quer te libertar. E eu creio que vai te libertar. Basta você se submeter à palavra e à vontade dele. Todos, no versículo 20, todos se maravilharam. Todos se maravilharam com essa libertação. Eu quero orar por você agora, você que tem sido vítima de Satanás, você que tem sido vítima do vício, você que diz, pastor, eu preciso ser liberto. Eu preciso ser liberto do mal que tem oprimido a minha vida, que tem oprimido a minha casa, a minha família, principalmente você que tem problemas com vício, você que tem problema com álcool, né? O vício, seja ele do álcool, da maconha, do crack, da cocaína, do cigarro, seja qual for o vício, você já não tem mais força para parar de se drogar, para parar de se prostituir. Por que você não tem força? Porque você está acorrentado. Você precisa ter um encontro com Jesus. E repito, não é com a igreja em si, não é com a religião, é com Jesus. No dia que você tiver esse encontro com Jesus, assim como Saulo, né, no caminho de Damasco. Saulo era um perseguidor da igreja, do nome de Jesus. Mas no dia que ele se encontrou com Jesus, lá no caminho de Damasco, ele teve uma lição, lógico, mas também ele foi liberto e foi salvo. Jesus ele quer te libertar, mas não apenas te libertar, ele quer te salvar. Ele quer te dar esperança de vida. Ele quer trazer o perdão para a sua vida. Se você crê nesse Jesus e que ele é capaz para te perdoar, para te libertar e para fazer muito mais daquilo que você pede ou pensa, eu gostaria agora que você inclinasse a sua cabeça, onde quer que você esteja, e fechasse os seus olhos. Que eu, ministro de Deus, Pastor Felipe, eu vou estar aqui agora orando por sua vida. Faça isso agora em nome de Jesus. Querido Deus e Pai, meu Deus, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, nesse momento, meu Deus, eu me coloco em oração diante do Senhor,
para apresentar a vida de todas as pessoas, meu Pai. Principalmente essas que estão sendo acorrentadas, meu Deus, com correntes espirituais, grilhões espirituais, cadeias espirituais. Assim, meu Deus, como aquele endemoniado de Gadareno, meu Pai, o qual fazia do cemitério, do sepulcro as suas moradas, e era tão agressivo que ninguém poderia passar por aquele caminho. Mas o Senhor não apenas passou, como o Senhor o libertou, o ajudou. Pois agora eu te peço, meu Pai, que o Senhor alcance cada vida, cada pessoa que agora está ouvindo e participando dessa oração. Essa pessoa, meu Deus, que tem sido, meu Pai, escrava de Satanás há tantos anos, meu Deus, nas drogas, no vício do cigarro, da cocaína, da maconha, do crack, da prostituição, da promiscuidade, da devassidade, meu Deus, em nome de Jesus, toque agora, Pai, desde o alto da cabeça, a planta dos pés, eu determino a libertação dessa pessoa e também repreendo toda a força do inferno, toda a força de Satanás. Eu digo a você, espírito que tem aprisionado essa pessoa nas drogas, na prostituição, em nome de Jesus, tire as tuas mãos imundas dessa pessoa agora, em nome de Jesus, para nunca mais voltar. Seja livre, minha irmã, seja livre, meu irmão. Foi para a liberdade que Cristo te libertou. Pai, eu entrego em tuas mãos a vida desse povo e te agradeço desde já, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Coloque essa palavra no seu coração. Creia que Jesus fez uma obra na sua vida, assim como fez na vida do endemoniado Gadareno. Conte as maravilhas para que todos também possam crer e também sejam libertos por Jesus. Eu quero agradecer por você acompanhar essa mensagem, essa oração, e vou pedir a você a sua ajuda, que você deixe o seu like, que você deixe o seu nome, o nome dos seus familiares, ou de quem quer que seja que você queira que eu esteja em oração, e também se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, sua família, para a honra, glória e louvor do nome do Senhor. Tchau, meu amigo, minha amiga. Deus abençoe a todos.